Basicamente, eu quero dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é a gente entender como é que pode ter origem SOP, né, Síndrome dos Ovários Policísticos, e como é que a gente pode cuidar disso de uma forma mais natural possível. Então vamos lá. Existem várias causas, mas eu vou citar aqui as 5 que são principais. As 5 que de todas são as mais importantes. E logo de cara eu vou dizendo o seguinte: para cada uma dessas 5 causas tem uma forma da gente agir sobre elas de tal forma a regredir o processo. Primeira delas, sedentarismo. Tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: hoje em dia, por a gente ter acesso à informação, teoricamente essa questão do sedentarismo não deveria ser algo que ainda hoje afetasse as pessoas ao ponto de desenvolver problemas de saúde, como no caso da SOP. Mas infelizmente isso acontece. Na realidade, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque é algo muito básico, algo muito simples, muito claro da gente entender. Segunda causa, cortisol. O cortisol, ele é secretado pelo nosso organismo para que a gente tenha condições, para que a gente possa saber lidar com o estresse. Então o problema na realidade não é o cortisol em si. O problema é que parece que hoje em dia viver se tornou sinônimo de estresse. Então tem uma coisa que eu falo para as pessoas, que é o seguinte: eu me considero uma pessoa afortunada. Por quê? Porque eu trabalho com o que eu amo. Então, afortunado na realidade é a pessoa que consegue desempenhar suas atividades profissionais de tal forma a amar aquilo que faz e não simplesmente estar pensando no objetivo de ganhar dinheiro. Isso deveria ser algo muito claro, mas infelizmente é algo que as pessoas simplesmente ignoram. Terceiro, anticoncepcionais. Com toda sinceridade, para a gente falar sobre anticoncepcionais, daria um vídeo bem longo. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta: será que realmente as mulheres que fazem uso de anticoncepcional, será que realmente elas não sabem o mal que elas estão fazendo para elas mesmas? Então eu vou dar só uma dica, vocês mulheres que estão assistindo esse vídeo, né, para vocês entenderem como é sério. Tem uma coisa que eu falo para os meus pacientes, né, todas as pessoas que eu cuido, eu falo dos 4 hormônios da felicidade. E eu digo assim: para você decorar, usa um processo mnemônico, cedo, com S: serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. E veja que coisa interessante. A ocitocina, ela é necessária para que a pessoa ela tenha vida sexual. Então vejam só, quando uma cadela está no cio, fica aqueles cachorros atrás, aquilo é em decorrência de quê? Ocitocina. O ser humano também secreta ocitocina. Então é mais ou menos o seguinte: é necessário que a mulher secrete ocitocina para que a atenção do homem seja chamada no nível sexual. Então, por exemplo, um casal, um dos fatores que permite que eles tenham uma vida sexual saudável é o quê? Que a mulher secrete ocitocina para que exista a percepção no nível sensorial pelo homem e o homem sinta-se atraído sexualmente por aquela mulher. O problema que acontece é o seguinte: eu citei ainda há pouco o cortisol. Cortisol é inimigo de ocitocina. Estresse, estresse, estresse. Cortisol, cortisol, cortisol. É inimigo de ocitocina, o cortisol. Mas só que tem uma outra coisinha que também é inimigo de ocitocina, que é o quê? Anticoncepcional. Então, o que é que vai acontecer? Às vezes a mulher ela tem a seguinte atitude: meu marido ele deve estar me traindo, ele deve estar com um amante, porque ele perdeu o interesse sexual. Será que realmente o seu marido perdeu o interesse sexual por você? Ou
alguma coisa que você está fazendo errado, que o seu corpo não está mais produzindo ocitocina. Eu falei também de sedentarismo, foi o primeiro fator. Sedentarismo, ou seja, ausência de atividade física, é inimigo de cortisol também. Então, eu acho que eu estou dando uma boa razão para que as mulheres não façam uso, né, de anticoncepcionais. Quarto fator que pode desencadear o desenvolvimento de ovários policísticos: genética. Poxa, aí não tem jeito, né? Tem jeito sim. Antes de eu citar o quinto fator, que eu considero o mais importante de todos, eu queria discorrer um pouquinho sobre óvulos zumbis. Aqui à direita tem um exemplo de um ovário policístico e aqui à esquerda um ovário normal. O que é um ovário policístico? Um ovário policístico é como se fosse um ovário que tem um monte de óvulos zumbis. O que é que eu estou querendo dizer? Vejam só. Esses cistos que ficam dentro dos ovários que se formam, na realidade são óvulos não maturados. Imagina assim, é um óvulo que ainda não amadureceu, que por alguma razão tornou-se indisponível. Isso é muito sério, principalmente para a mulher que pensa um dia em engravidar. A mulher que tem ovário policístico, nem sempre ela vai saber que ela tem ovários policísticos, porque quando, por exemplo, a mulher tem problema de dismenorreia durante a menstruação, por exemplo, isso aí já é um sinal para ela. Então ela vai, procura o ginecologista dela e acaba descobrindo que tem ovário policístico. Só que muitas vezes a mulher ela tem ovários policísticos e não tem nenhum sintoma disso. E isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque no decorrer do tempo, esses óvulos zumbis, né, vamos dizer assim, eles morrem realmente. E morrem sem serem maturados. Então, na realidade, o que a gente precisa entender é que a síndrome dos ovários policísticos ela tem que ser tratada de uma forma muito séria. Por que é que eu estou dizendo isso? O que é muito comum hoje em dia. A mulher apresenta esse tipo de síndrome, ela procura o médico dela e o que é que ele faz? Não, vamos fazer uso de anticoncepcional porque aí você não menstrua e resolve o seu problema de dismenorreia. Na realidade, o que você está fazendo é agravando o seu problema quando você toma esse tipo de atitude. Então, o que é que a gente tem que fazer? As mulheres que apresentam esse problema de ovários policísticos, ela tem que desenvolver no sistema orgânico dela processos para aquele óvulo deixar de ser zumbi e ele um dia ter condições de ser maturado e, se for o caso, gerar uma vida. Dito isso, aí eu vou falar agora da quinta causa que pode dar origem à SOP, que é o quê? Hiperinsulinemia. O que é isso? A hiperinsulinemia ela tem a ver com a péssima alimentação que as pessoas têm hoje. Então, eu vou explicar isso. É o seguinte: toda célula do nosso corpo ela necessita de combustível. Esse combustível é glicose. Todas as células do nosso corpo elas usam glicose como fonte de energia. Essa glicose ela vem da onde? De todo carboidrato que a gente ingere. Eu não vou estar discorrendo aqui sobre a diferença entre açúcar e glicose, mesmo porque aqui no nosso canal do YouTube eu já fiz um vídeo sobre isso, né? A diferença entre açúcar e glicose, que não é a mesma coisa. Então, muito bem. A glicose nós conseguimos a partir de todo carboidrato que a gente ingere. Para quem não sabe o que é carboidrato: arroz, feijão, macarrão, pão, batata, tudo isso é carboidrato. Existe uma coisinha chamada macronutrientes. O que são macronutrientes? Proteínas, carboidratos e gorduras. Como o próprio nome está dizendo, macronutrientes são os grandes alimentos que o nosso organismo precisa para que nós possamos estar nutridos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se são 3 macronutrientes, significa dizer que nós precisamos dos 3. Você chega para uma pessoa que quer perder peso, e ela diz assim: não sei o que está acontecendo comigo, porque minha alimentação é super saudável. Quando você vai perguntar para ela sobre como é a alimentação dela, você vai ver que basicamente ela passa o dia todo ingerindo carboidrato. Como é que a alimentação dessa pessoa pode ser saudável?
Então vamos lá, eu vou explicar isso. Se todo carboidrato que você ingere vai se transformar em glicose, e a célula ela precisa da glicose como fonte de energia, o que é que a gente tem que entender? O que é que acontece quando você usa muito uma chave? Ela não desgasta? Imagine que aconteça a mesma coisa com a insulina. Então vai chegar uma hora que de tanto você usar a insulina, que é essa chave para abrir a célula, que ela não vai mais abrir a célula. Se a insulina não abre a célula, a glicose não entra. Se a célula não recebe glicose, a célula fica sem energia. O que é que vai acontecer? A célula vai começar a dizer para o cérebro o seguinte: ó, eu estou precisando de energia. Mas só que já tem glicose no sangue. O problema é que a glicose ela não entrou na célula é porque a insulina não estava funcionando mais como chave para abrir a célula. Mas mesmo assim, então a célula vai dizer para o cérebro: eu estou precisando de energia. O que é que vai acontecer? O cérebro vai mandar o seu estômago secretar grelina. E aí você vai ficar com fome. Você vai ficar com fome de massa, de doce, de carboidrato, né? E aí isso vai para o seu sangue, vai se transformar em glicose. Mas aí essa glicose, não, mesmo essa não vai entrar na célula, porque a insulina já não está funcionando. E o que é que vai acontecer? Sua glicose vai subir. Porque muito carboidrato, glicose sobe. Se glicose sobe, sua insulina também sobe. Então, essa elevação de insulina por conta de uma dieta desregrada, aonde ela é baseada só em carboidrato, vai provocar uma coisinha chamada hiperinsulinemia. Se existem 3 macronutrientes, como é possível alguém chegar e dizer, por exemplo, que você não deve ingerir gordura? Proteína, carboidrato, gordura, os 3 macronutrientes. Sabe por que é que isso não bate? Aí eu vou dar uma dica para vocês agora. Chega o nutricionista e diz assim: eu queria que você me desse umas dicas, que eu quero melhorar minha alimentação, e eu queria que você me desse aí umas dicas de aminoácidos essenciais. Aminoácido é proteína quebrada, né? O que é um aminoácido essencial? É aquele aminoácido que você precisa, que o seu organismo precisa, mas que seu corpo não consegue fabricar. E aí ele vai citar uma série de alimentos, que nesses alimentos tem esses aminoácidos essenciais, tem essas proteínas. Aí você faz assim: pronto, agora você pode me dar exemplo de ácidos graxos essenciais, né? Gordura. Aí vai dizer azeite de oliva, óleo de coco, enfim, ele vai dar uma série de exemplos. Gorduras, certos tipos de gordura que o seu organismo precisa, mas não consegue fabricar. E aí, enfim, você chega para ele e faz assim: você agora pode me dar exemplo de carboidratos essenciais? Aí ele vai dizer para você o seguinte: não existe. Não é interessante? Aquilo que mais as pessoas hoje em dia se enchem é aquilo que menos elas precisam. É justamente aquilo em excesso vai provocar a maior parte das doenças que a gente conhece hoje em dia, inclusive só. E outra coisa, é um risco muito grande você chegar e dizer assim: não, mas eu não sou doente porque eu sou magro. Eu já ouvi isso muito. O fato de você ser magro não significa que você esteja saudável. Isso tem a ver com o tipo físico. Basicamente existem 3 tipos físicos, né? Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O endomorfo é aquele que cheirou comida e engorda. O ectomorfo é aquele que come um boi e não engorda. É questão de metabolismo. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Você ser magro não significa que você é saudável. Você não está sentindo nada, não significa que você esteja saudável. Eu já dei a primeira forma de se resolver essa questão relacionada aos ovários policísticos. Agora eu vou dar um segundo caminho. Você vai usar 2 ervas. Pesquisem, vão no Google para ver que o que eu estou falando aqui não é besteira. O chia amarelo e unha de gato. Como é que é feito isso? Você prepara chá de chia amarelo e chá de unha de gato. Você prepara 500 ml de chá do chia amarelo e 500 ml de chá de unha de gato. O chia amarelo você vai tomar no período da manhã e unha de gato você vai tomar no período da tarde. Isso tem que ser muito rigoroso com relação a isso. É fácil de encontrar cápsulas dos 2. Só que o princípio ativo que a gente trabalha na medicina oriental, ele não é ativado se a erva não for aquecida. No caso, por decocção. Então, o chia amarelo e unha de gato, você não vai preparar o chá por infusão, é por decocção. Então, 500 ml de cada um. Durante quanto tempo você faz isso? Basicamente, se a mulher, ela, por exemplo, a mulher não quer engravidar,
ela só quer tratar desse problema dela. O que é que ela vai fazer? Ela vai fazer uso desse chá por um período de 30 dias. Então olha o que é que eu estou dizendo. Passe a fazer atividade física, corrija sua alimentação, principalmente no aspecto de ingerir menos carboidrato do que você já ingere, faça atividade física e faça uso desses chás. Com o seguinte detalhe, quando você passa a fazer uso desses chás, tem uma coisa que é necessária, tão necessária quanto os chás: o quanto você ingere de água diariamente. Por quê? Eu não citei aqui, mas uma das causas do surgimento de ovários policísticos é baixa ingestão de água. Eu não estou dizendo baixa ingestão de líquido, eu estou falando baixa ingestão de água. Interessante, a pessoa vai ouvir isso que eu estou dizendo e vai dizer assim: ah, não, mas eu tomo bastante água. Olha, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu digo assim: quanto você toma de água? Ah, uns 2 copos. Então, assim, você assiste esse vídeo e você diz assim: poxa, mas parece tão simples, mas é sim. O que é difícil é a pessoa que é sedentária passar a fazer atividade física, é a pessoa que se entope de carboidrato começar a comer direito e tomar chá, que tem muita gente que não gosta de chá, e tomar água, que tem gente que acha um horror tomar água, mas é verdade. Então, pessoal, o vídeo, ele é muito básico, ele é muito simples, como eu falei. Eu espero sinceramente que vocês tenham apreciado. E fiquem à vontade, todos vocês, homens e mulheres, quiserem fazer alguma pergunta com relação a isso, ao conteúdo desse vídeo, fiquem à vontade, podem fazer suas perguntas. Nós temos o maior prazer de responder, tá bom? Então, grande abraço a todos, sucesso e fiquem com Deus.